Olá, como é bom estar na sua companhia mais um dia para compartilharmos a palavra do Senhor. A palavra de Deus já está aberta, a verdadeira Constituição, aquela que nos orienta, nos mostra o caminho da verdade, do bem, da justiça, do amor, da paz, da esperança. Quero compartilhar com vocês os versos 2, 3 e 4 do capítulo 11 do livro de Samuel, segundo livro de Samuel no Velho Testamento, certo? No Velho Testamento. Diz assim: uma tarde levantou-se Davi era rei em Israel, foi rei em Israel por quase 40 anos ou 40 anos. Levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço. Tarde, tinha dormido, descansado, levantou, estava contemplando a paisagem e então passeando pelo terraço da casa real. Daí ele viu uma mulher que estava tomando banho e era ela muito formosa, diz o relato bíblico. Veja que a Bíblia não esconde nada, as histórias são verdadeiras e reais. Muitos dizem que a Bíblia é cheia de lenda, de muito mito, e nunca leram a Bíblia. Se lerem a Bíblia, vão ver que não é bem assim. Diz a Bíblia que ela era muito formosa. E no verso 3, Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. E o verso 4 diz, então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado a sua imundícia, voltou para sua casa e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Muito bem, Davi entrou num processo de grande provação. Veja só, primeira coisa lição que nós aprendemos dessas passagens. Davi estava em devaneio, distraído, sem nada para fazer aquela tarde, e então o inimigo aproveita para tomar posse, para sugerir coisas erradas. E Davi diz que viu uma mulher. Neste momento, Davi despertou a curiosidade, a vontade. Ele só despertou, ele viu que ela era bela e tal. Mas agora Davi alimenta a vontade. Ele manda perguntar no verso 3, diz assim, Davi mandou perguntar quem é esta mulher? E disseram, olha, esta é filha do fulano de tal. E no verso 4, Davi executa a sua intenção, a sua vontade. Ele diz assim, diz a Bíblia, então enviou Davi mensageiros que trouxessem a mulher. Ele deitou-se com ela, tiveram relações e ela engravidou. Então vejam os passos dos quais nós erramos. Eu assisti um filme um tempo aí chamado O Perigo Mora ao Lado. Às vezes o perigo não mora muito distante. Um filme de Andrew Zimek, estrelados por Sarah Mitch e Christian Blum, artistas de Hollywood, de cinema nos Estados Unidos. E o enredo é mais ou menos assim, eles foram assaltados na cidade, foram assaltados no centro da cidade e se mudaram para um subúrbio. Ela estava grávida, então ela fica em casa há muito tempo e ela fica olhando pela janela o que acontecia na vizinhança e ela viu coisas escabrosas, viu violência, viu abuso de vulnerável, viu coisas terríveis. Por isso o nome do filme é O Perigo Mora ao Lado. Para Davi também o perigo morava ao lado. E Davi teve grandes problemas com a atitude dele. O que Davi fez, nós chamamos em direito do intercriminis, ou seja, o caminho do crime, o caminho do erro, o caminho do pecado. Você vê, desperta a curiosidade, a vontade, alimenta a vontade e executa a vontade. Lembra que nós falamos ontem sobre permanecer, aqueles que permanecem em Deus, são novas sementes e jamais pecarão, ou jamais pecam. Se tornam fortes, robustos espiritualmente, eles são blindados pelo poder do Espírito Santo e não erram. Davi esqueceu-se disso e caiu num grande buraco de tristeza, amargura, de arrependimento. Mas ele arrependeu-se, voltou-se para Deus e Deus o perdoou. E você também precisa de perdão? Que Deus
Se você fez alguma coisa errada, o que está querendo fazer, repense em tudo. Pense que Deus pode ajudá-lo a tirar desse momento terrível, quando o pecado jaz às portas. Ore, entregue-se a Jesus, peça, clame a Ele, peça poder e Ele vai te salvar e Ele vai te libertar daquele momento terrível. Se você já errou, ninguém sabe, peça perdão, ajoelhe-se, peça perdão a Deus, mude de vida, abandone o erro e o pecado e caminhe com Cristo uma nova vida, seja uma nova pessoa. Tá bom? Tenha um bom dia, fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.